Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estou fazendo uma live aqui improvisada de última hora, não tinha avisado a ninguém que faria isso. Uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Vocação Jurídica. E hoje eu quis fazer essa live porque eu estou vendo muitas dúvidas, muita confusão nos institutos. Eu tenho uma novidade muito legal para passar para vocês. Mas primeiro eu quero. Boa tarde, doutora Célia, seja bem-vinda, tudo bom? Então eu quero trazer para vocês a diferença, também estou com saudades, entre o juizado especial criminal e o juizado de violência doméstica. Olha, sem brincadeira, eu recebo diariamente várias perguntas aonde eu percebo que os advogados confundem drasticamente os dois juizados. Então, eles não sabem o que é juizado de violência doméstica, eles não sabem quanto que vai para o GCRIM, e isso gera uma confusão nos procedimentos e o advogado acaba prejudicando o próprio cliente. Então, hoje, eu quero tentar, de uma forma bem simples, através de dois casos, mostrar para vocês o que é, quando que é da competência do GCRIM, quando que é do juizado de violência doméstica e qual é a diferença, né? E outra, será que cabe sursis no juizado de violência doméstica? Então, vamos lá. Vamos imaginar que a Mariazinha está dirigindo o seu carro e ela ainda é inexperiente, né? Ela ainda não tem muita prática no trânsito. E aí ela acaba cortando o Rodrigo. E quando ela corta com o carro dela, né, passa em cima do Rodrigo, o que acontece? Eles acabam freando os carros, enfim. Aí os dois param os carros e o Rodrigo chega para Maria e fala: sua burra, não sabe dirigir, ruim de trânsito, começa a xingá-la, né? E essa é a primeira situação. A segunda situação, o marido, né? É um marido já com perfil agressor, um marido com um perfil de que gosta de humilhar a esposa. Toda vez que a esposa não coloca o almoço no horário que ele deseja, da forma como ele deseja, ele chega para essa esposa e fala: sua safada, você não presta para nada. Sem mim, você morreria. Você é lixo. Então, a gente tem aí duas situações, né? Aí você, como advogado, vamos imaginar que você é o advogado da vítima. Primeiro da Mariazinha, do exemplo do trânsito, e agora da Mariazinha que está em casa, né? Que foi xingada pelo marido. Como é que você faz para saber se é do juizado especial criminal ou quando é para a Lei Maria da Penha, lá no juizado de violência doméstica? Pessoal, não basta ser mulher. A vítima aqui, ela não basta ser mulher para caracterizar juizado de violência doméstica. Então, a princípio, você vai olhar qual seria o tipo penal incriminador nesses dois casos. Quando a gente xinga alguém, a princípio a gente está o quê? Cometendo um crime contra a honra, ferindo a dignidade daquela pessoa, não é isso? Então, nesses dois casos, a princípio seria o crime de injúria, correto? Só que aí você vai ver o seguinte: além da vítima ser mulher, existe alguma intenção do autor do fato, de quem xingou, de acabar com a reputação daquela pessoa, de humilhá-la na condição feminina? Existe uma caracterização de violência doméstica? Olha só, no primeiro caso, o xingamento contra aquela mulher no trânsito, ele foi tão somente, não pelo fato dela ser mulher, mas por ela ter cortado, né, o carro lá do Rodrigo. Não estou dizendo que está correto, óbvio que não, mas não tem absolutamente nada a ver com o fato dela ser mulher. Não há uma relação de violência doméstica. Então, esse primeiro caso de injúria no trânsito, ele iria para onde? Para o juizado especial criminal. Por quê?
O Juizado Especial Criminal é o órgão competente para o processo e julgamento das infrações de menor potencial ofensivo. Então, a gente vai olhar que o crime de injúria, ele se encaixa nessa definição de infração de menor potencial ofensivo, que está lá no artigo 61 da Lei 9.099. Agora, olha lá, o segundo caso, o marido xingou a esposa no intuito de humilhá-la. Ela sofreu uma pressão psicológica, aliás, ela sofre sempre, porque se ela não oferece o almoço lá no horário correto, ela é humilhada. Então, nesse caso, caracteriza, sim, uma violência doméstica. Então, o primeiro caso vai para o GCRIM e o segundo caso vai para o Juizado de Violência Doméstica. E qual é a importância disso? Saber o órgão competente, além do óbvio, você tem que saber aonde que você vai agir, né? Mas, além disso, vocês têm que lembrar daquilo que eu sempre falo para vocês. Advogado criminalista não pode começar a advogar sem conhecer o procedimento. Como é que você vai saber o que você vai fazer se você não sabe nem qual é o rito, nem para onde vai? Se você a sua cliente, vai lá para o Juizado Especial Criminal, o Juizado Especial Criminal, ele tem um rito sumaríssimo. Sou eu que estou dizendo? Não, é o Código de Processo Penal, né? A gente tem lá o procedimento comum e o procedimento especial. São os dois procedimentos cabíveis no nosso CPP. E esse procedimento comum pode ser ordinário, sumário e sumaríssimo. Então, o GCRIM, ele possui o procedimento sumaríssimo, que está aonde, gente? Na Lei 9.099. E a Lei 9.099, ela criou medidas despenalizadoras. Então, como exemplo da medida despenalizadora, a composição por danos civis, né? Numa audiência preliminar, as partes podem chegar a um acordo. Existe também a possibilidade de quê? De transação penal. Existe também a possibilidade de suspensão condicional do processo. Isso tudo faz parte do GCRIM. Agora, se a gente está falando de um crime que é da competência do Juizado de Violência Doméstica, essas medidas despenalizadoras do GCRIM não são aplicadas aonde? No Juizado de Violência Doméstica. Então, você não pode falar de transação penal, você não pode falar de composição por danos civis, você não pode falar nem da suspensão condicional do processo. Não caberia na Lei Maria da Penha. Aí é que mora o perigo. As pessoas, os advogados, confundem os institutos e aí perguntam para mim, doutor, então, a minha cliente foi vítima de violência doméstica, será que vai ter transação penal? Mas como assim? Se é violência doméstica, é o Juizado de Violência Doméstica e não GCRIM. Portanto, quando a gente trata de um crime do Juizado de Violência Doméstica, a gente tem um outro procedimento, que é um procedimento especial, visto numa lei penal extravagante. Então, tomem cuidado. Aí eu pergunto para vocês, cabe sursis na questão do Juizado de Violência Doméstica? Então, esse caso, por exemplo, do marido que injuriou lá a moça, o que provocou uma lesão corporal, né, deu um soco no rosto da companheira. Caberia sursis? Depende. Existem dois tipos de sursis. Existe o sursis processual e o sursis da pena. A suspensão condicional do processo, ela está prevista lá na Lei 9.099. Então, aquele agente, antes de ser condenado, antes de ser instaurado um processo propriamente dito, o Ministério Público fala para ele, olha, se o senhor comparecer em juízo, se seguir determinadas condições, o processo fica suspenso e aí depois que o senhor seguir essas condições durante um determinado período, o processo é arquivado, o senhor sequer vai ser julgado. Isso é a suspensão condicional do processo. Esse sursis é aplicável no GCRIM. Agora, existe o sursis da pena. O que é o sursis da pena? Que muita gente se esquece dele. Então,
o agente lá, o cara que constrangeu a mulher, ou que bateu na mulher, se ele for condenado, né, no juizado de violência doméstica, ele pode chegar a não cumprir a pena, se ele atender determinados requisitos impostos pelo juiz, né? Então, o sursis processual só do GCRIM, o da pena da violência doméstica. E nesse caso da violência doméstica, houve uma condenação. E aí, se ele não recorrer e aceitar, o que vai acontecer? Geralmente eles assistem a algumas palestras sobre violência doméstica, não pode se ausentar sem comunicar ao juiz. O juiz vai lá colocar alguns requisitos para ele. No final, embora ele conste como condenado, ele não vai chegar a cumprir pena. Então, cabe sim o sursis no juizado de violência doméstica. Bom, eu falei aqui muito rapidamente, mas eu espero que vocês entendam as diferenças. Então, surgiu um caso, primeiro classifica qual é o tipo penal incriminador. Beleza, chegou no tipo penal incriminador? É infração de menor potencial ofensivo? Se encaixa no artigo 61 da Lei 9.099? Ah, se encaixa. Tá. Terceira pergunta, existe aí alguma relação de violência doméstica? Se a resposta for não, vai para o GCRIM. Se a resposta for sim, vai para o juizado de violência doméstica. E aí, quando você sabe qual o juizado, qual o órgão competente, você sabe em que momento que poderá usar as medidas despenalizadoras, em que momento que poderá usar o sursis. Tá bom? Essa é uma dica muito importante para vocês. É porque eu tenho visto que é uma dúvida frequente. E eu quero aproveitar a oportunidade, diante de tantos pedidos, né, dos alunos, dos advogados que entram em contato comigo no WhatsApp, e eu quero informar vocês que eu estou criando um curso voltado para a Lei Maria da Penha. Vai ser um verdadeiro laboratório, onde a gente vai colocar em prática tudo que acontece na realidade, porque há uma confusão danada, muitos não sabem nem como é uma audiência de instrução e julgamento, se a vítima pode ou não renunciar. Então, diante dessas dificuldades todas, eu resolvi criar esse curso, que é um passo a passo de como atuar no juizado de violência doméstica. Quem me conhece já sabe que eu tenho o curso do GCRIM, agora é para a Lei Maria da Penha, tá bom? Então, se você tiver interessado, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp para vocês, depois eu vou comunicando aos poucos as regras do curso, o conteúdo programático, mas eu resolvi atender o pedido aí de muitos que entraram em contato comigo. Gente, quero desejar para vocês um ótimo feriado. Eu trabalho amanhã, mas eu sei que tem muita gente que vai viajar, né? Eu estou trabalhando porque dia 24 tem júri. Então, mas eu quero desejar para vocês, estudando, trabalhando, que vocês tenham um feriado abençoado, né? Que possam se reunir com a família na Páscoa. E a gente vai se ver semana que vem com novos temas. Se vocês quiserem colocar aqui sugestões de temas de lives, eu vou ter um enorme prazer em respondê-los, tá bom? Ó, forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Um abraço, viu? Vou desligar.